A história segue Rafael Costa, um milionário estressado e solitário que embarca em um voo noturno de São Paulo para o Rio de Janeiro. Forçado a sentar na classe econômica, ele se depara com Sofia, uma menininha de 4 anos animada, e sua mãe exausta, Helena. Sofia nota a fadiga de Rafael e oferece metade de um biscoito de chocolate, iniciando uma conexão inesperada. Durante o voo, Sofia adormece no braço dele e Rafael conversa brevemente com Helena, uma assistente de enfermagem cansada de turnos noturnos. Ao desembarcar, Rafael sente uma mudança sutil, mas segue sua vida rotineira, lidando com o luto pela esposa falecida e a saúde declinante da mãe, Maria, que precisa de um transplante de fígado. Por coincidência, ele reencontra Helena e Sofia no hospital onde sua mãe está internada. Helena trabalha lá. Eles se aproximam gradualmente. Rafael ajuda Helena com livros e contatos para retomar os estudos de medicina, abandonados devido à gravidez inesperada. Sofia o adota como Uncle Airplane, ou Uncle Star, trazendo alegria à vida dele. A relação evolui para amizade e romance sutil. Rafael descobre que Helena foi rejeitada em uma vaga em um hospital de sua empresa e corrige isso anonimamente, criando um programa de apoio. Isso causa conflito quando Helena se sente salva por pena, mas uma emergência com Sofia, febre alta, os une novamente. Helena se oferece como doadora de fígado para Maria, apesar dos riscos, demonstrando amor e gratidão. A cirurgia é bem-sucedida. No desfecho, Rafael propõe casamento a Helena, usando metade de um biscoito como símbolo, em um quarto de brincar no hospital. Um ano depois, na festa de 5 anos de Sofia, a família está unida. Helena retoma a faculdade de medicina, Maria se recupera e Rafael encontra paz e amor. Tudo graças a um ato simples de bondade em um avião. O voo havia terminado há poucas horas, mas a lembrança daquele gesto, a metade de um biscoito de chocolate entregue por uma garotinha desconhecida, permanecia viva na mente de Rafael. No banco traseiro do carro, enquanto o motorista avançava pela Marginal Pinheiros, ele olhava pela janela, vendo as luzes da cidade refletirem-se no vidro. Cada clarão parecia um fragmento de vida que ele observava sem realmente fazer parte. O celular vibrava incessantemente, mensagens de reuniões, acionistas, relatórios. Ele leu nenhuma. Pela primeira vez em meses, sentia-se cansado de tudo, de responder, de decidir, de ser o homem que sempre tinha as respostas. Chegando em casa, um apartamento de cobertura com vista panorâmica da cidade, Rafael caminhou pelos cômodos silenciosos. O espaço era amplo, moderno, impecável e absolutamente frio. Nenhum som além do leve zumbido da geladeira e o estalar do piso de madeira sob seus passos. Ele pousou o paletó no encosto do sofá, soltou um suspiro longo e, por um instante, viu o reflexo de si mesmo no espelho da sala. O terno caro, o olhar vazio. Um homem de sucesso que parecia ter esquecido o motivo pelo qual corria tanto. Sentou-se à mesa, onde ainda repousava uma caneca com a inscrição Ana e Rafa, resquício dos dias em que o apartamento era lar e não vitrine. Tocou a borda da caneca com o polegar. Era de sua esposa, falecida há 2 anos em um acidente de carro, um acontecimento que ele raramente mencionava e que desde então transformara o trabalho em refúgio e prisão. Um mundo corporativo, os contratos, as metas, tudo servia para preencher o silêncio deixado por ela. A lembrança do sorriso de Ana, o modo como ela o chamava de meu homem apressado, retornava com força agora, misturada à voz da menininha no avião. You look tired, sir. Era como se o tempo o tivesse encurralado entre 2 versões de si mesmo, o homem que amou e o homem que apenas sobreviveu. No dia seguinte, ele visitou a mãe, Maria, no hospital. Uma mulher de 68 anos, delicada, mas ainda dona de uma firmeza no olhar que o fazia sentir-se menino. E doença a enfraquecera,
O fígado já não respondia bem, e o médico fora claro sobre a urgência do transplante. Rafael tentava manter a compostura, mas o medo o corroía. "Você trabalha demais, filho", ela disse com a voz baixa, segurando sua mão. "A vida não espera, nem sempre há outro voo." Ele sorriu sem graça, sem perceber que, inconscientemente, repetia o mesmo gesto que fizera com Sofia. Afagava a mão de Maria com cuidado, como quem tem medo de perder o toque. Mais tarde, sozinho em seu escritório, revisitou antigas fotos guardadas em uma pasta digital que raramente abria. Ana sorrindo na praia, Maria colhendo flores no quintal, e ele no meio, sorrindo de um modo que já não sabia reproduzir. Havia algo de cruel em perceber que o sucesso não servia de escudo contra o vazio. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Helena guardava os uniformes lavados e olhava Sofia brincar no tapete com uma boneca de pano. O apartamento era pequeno, simples, mas aquecido por uma ternura que nem as contas atrasadas conseguiam apagar. Helena, aos 28 anos, vivia entre plantões longos e o desafio de criar uma filha sozinha. Em gravidez, fruto de um relacionamento que terminou antes do parto, interrompera seus estudos de medicina no 3º ano. Agora, como assistente de enfermagem, via de perto o que amava, mas de longe o que sonhava. Naquela noite, enquanto Sofia dormia, ela pegou um caderno antigo e folheou anotações sobre anatomia e farmacologia. Rabiscos desbotados, páginas marcadas com sonhos interrompidos. Suspirou, pensando em como a vida a havia dobrado, mas não partido. "Um dia eu volto", murmurou. "Por você, minha pequena." No celular, uma notificação de mensagens não lidas. Plantão extra no hospital. Ela aceitou. O salário mal cobria as despesas, e qualquer hora adicional era uma vitória. De volta ao escritório, Rafael observava os números no monitor, mas sua mente vagava. Aquela garotinha, Sofia, e sua mãe voltavam como ecos suaves. A forma como a menina partilhara o biscoito, o jeito sereno de Helena, mesmo exausta. Havia algo genuíno ali, algo que ele não via há muito tempo, generosidade sem cálculo. Na manhã seguinte, ao caminhar pela garagem de seu prédio, ele notou uma criança brincando com o segurança, oferecendo um pirulito. Sorriu sem querer. O gesto, simples e espontâneo, o atingiu com a mesma leveza do voo. Percebeu que talvez a vida não estivesse pedindo mais conquistas, e sim reconexão. O mundo, pensou ele, não mudava em grandes eventos. Mudava em pequenos atos, como um biscoito dividido. E sem saber, Rafael e Helena, cada um em seu universo silencioso, estavam se movendo lentamente em direção ao reencontro que transformaria tudo. O corredor do hospital tinha aquele cheiro misto de antisséptico e café requentado, um perfume de rotina e resistência. Rafael já o conhecia bem. Visitava a mãe quase todos os dias, tentando esconder o medo por trás de relatórios de exame e conversas práticas com os médicos. Naquela manhã, o elevador parou no 4º andar, e ele caminhou distraído, lendo mensagens no celular, até ouvir uma voz familiar, suave, com um toque de cansaço alegre. "Segura firme, Sofia. Aqui o chão é frio." Mas a mamãe trouxe a sua girafinha. Ele ergueu os olhos. O tempo pareceu se dobrar sobre si. Helena, de uniforme branco, cabelos presos em um coque apressado, estava ajoelhada, ajudando Sofia a calçar um tênis minúsculo com velcro colorido. A menina levantou o olhar. Reconheceu-o antes mesmo que ele dissesse algo e abriu um sorriso que iluminou o corredor. "Uncle Airplane", gritou Sofia correndo na direção dele. Rafael se abaixou, surpreso e encantado. A menina o abraçou pelas pernas, e por um instante, o homem de negócios, dono de uma fortuna e de uma solidão, desapareceu. Ficou apenas o ser humano que ria, de verdade, pela primeira vez em muito tempo. Helena se aproximou, sorrindo, meio sem jeito. "Desculpe. Ela lembra das pessoas que a tratam bem. Espero que isso seja algo bom", ele respondeu, ainda com o sorriso preso no rosto. "Geralmente é", ela disse, ajeitando o crachá.
Mas nem sempre as pessoas têm tempo para lembrar das boas coisas. A frase ficou no ar. Um toque de cansaço, de sabedoria simples que ele reconheceu de imediato. Nos dias seguintes, o acaso se transformou em rotina. Rafael e Helena se cruzavam nos corredores, às vezes por coincidência, às vezes por uma busca silenciosa de ambos. Ele passava para visitar a mãe e encontrava Helena organizando prontuários, servindo refeições ou distraindo crianças em tratamento com histórias inventadas. Sofia, que ficava sob os cuidados de uma creche improvisada no hospital, sempre o avistava primeiro. Uncle Star. Ela gritava agora, depois de ouvir de Helena que ele trabalhava com coisas importantes, no alto dos prédios, quase nas nuvens. O apelido o fez rir. Tio Estrela, gosto disso. Aos poucos, Rafael foi se aproximando daquele pequeno núcleo de afeto. Levava livros infantis, biscoitos de chocolate e até um quebra-cabeça que nunca conseguia terminar com Sofia, porque ela insistia em criar um castelo de nuvens com as peças erradas. Helena observava aquilo com gratidão silenciosa, embora tentasse manter certa distância. Uma tarde, enquanto esperavam o horário de visita de Maria, Helena o encontrou sentado no saguão, lendo um relatório em seu tablet. Você nunca para? Joella perguntou, rindo. Velhos hábitos morrem devagar, ou morrem quando a gente aprende a viver de novo. Ela retrucou, olhando para ele de lado. A conversa se estendeu por minutos que pareciam horas. Falaram sobre livros, sobre a rotina de hospital, sobre como o cansaço, às vezes, é mais emocional do que físico. Helena contou, meio envergonhada, que estudara medicina até engravidar e que nunca desistira totalmente do sonho. Um dia eu volto para a faculdade, disse ela, ajeitando a aliança fina que usava no dedo, um costume de quem tentava manter a aparência de estabilidade. Mas primeiro preciso garantir o aluguel e o leite com chocolate. Rafael a ouviu em silêncio. O pragmatismo dela o impressionava mais do que qualquer discurso inspirador. Naquela mulher simples havia uma dignidade que ele invejava. Mais tarde, ao sair do hospital, passou por uma livraria. Entrou quase sem perceber o que fazia. Pediu uma edição nova de Anatomia Humana e escreveu uma dedicatória discreta para quem nunca deixou de cuidar dos outros. R. No dia seguinte, deixou o pacote sobre o balcão da enfermagem e saiu sem dizer nada. Quando Helena o encontrou, ficou confusa. Procurou-o pelos corredores, mas ele já havia partido. Aquilo a tocou profundamente. Não pelo presente, mas pelo gesto silencioso. Ninguém costumava olhar para ela com tanta consideração. A partir daí, os encontros se tornaram mais intencionais. Um café compartilhado entre plantões, uma conversa rápida sobre a melhora de Maria, um sorriso trocado entre os ruídos das máquinas. Sofia, sempre no meio, era o elo invisível. Certa tarde, ao saírem juntos do hospital, uma chuva fina começou a cair. Rafael ofereceu seu guarda-chuva, mas Helena recusou. A gente está acostumada com tempestade, brincou. Ele insistiu e segurou o guarda-chuva sobre ambas, caminhando devagar até o ponto de ônibus. Sofia pulava nas poças d'água gargalhando. Você parece feliz com ela, comentou Helena. Com vocês duas, na verdade, ele respondeu, olhando-a nos olhos. Houve silêncio. Um silêncio carregado de promessas que nenhum deles se atreveu a nomear. Quando o ônibus chegou, Helena agradeceu e subiu com Sofia. Rafael ficou parado na calçada, observando as luzes vermelhas se afastarem. Sentia algo que não sabia identificar, talvez esperança, talvez medo de esperançar. Naquela noite, antes de dormir, ele enviou uma mensagem curta. O livro encontrou boas mãos. A resposta veio minutos depois. Encontrou. E talvez um novo começo também? Ele sorriu. E pela primeira vez em muito tempo, dormiu leve. O início do outono trouxe um frio leve e uma pressa que Rafael já não entendia. Os dias eram mais curtos, mas a rotina, curiosamente, parecia mais longa. Entre as visitas à mãe e os compromissos empresariais,
ele se pegava pensando em Helena, com uma frequência que o desconcertava. Havia algo naquele vínculo improvável entre um milionário acostumado ao controle e uma mulher acostumada à luta que o fazia se sentir humano. Certa manhã, chegou ao hospital e encontrou Maria sorrindo, mais animada do que de costume. Aquela moça bonita, a enfermeira, como é mesmo o nome dela? Helena, respondeu ele. Isso, ela tem me tratado como se eu fosse a mãe dela. E a menininha, então? Trouxe flores do jardim do hospital para mim. Rafael riu. O gesto de Sofia o desarmava por completo. Naquela mesma tarde, enquanto Maria dormia, ele caminhou até o setor administrativo. Tinha uma reunião marcada com o diretor do hospital para discutir uma doação filantrópica, uma iniciativa em homenagem à esposa falecida. Mas um detalhe o chamou a atenção no meio da conversa casual. O diretor mencionou a falta de pessoal qualificado e a dificuldade em contratar enfermeiros para um novo projeto pediátrico. Tem uma profissional ótima aqui mesmo, dedicada, empática, comentou Rafael, lembrando de Helena. O diretor folheou alguns papéis. Helena Ramos, conheço. Ela tentou vaga no Hospital Costa Saúde da sua rede há uns meses. Foi recusada no processo seletivo. Histórico acadêmico interrompido e uma filha pequena. O RH achou arriscado. Rafael ficou em silêncio por um momento. Aquilo lhe soou injusto, quase ofensivo. Arriscado, ele repetiu em voz baixa, sentindo o peso da palavra. À noite, revisou os relatórios de recursos humanos. Era dono de metade da rede hospitalar e ainda assim não sabia que decisões assim eram tomadas de modo tão frio. Viu o nome dela na lista dos rejeitados e sentiu algo se apertar dentro do peito. No dia seguinte, sem avisar ninguém, convocou uma reunião com o conselho da fundação. Propôs um novo programa, Pontes de Esperança, destinado a reabrir oportunidades para profissionais da saúde que haviam interrompido a formação por motivos pessoais. A ideia foi aprovada em poucas horas e, discretamente, sem seu nome nos documentos, ele inseriu o contato de Helena na primeira lista de convocadas para a entrevista. Foi sua maneira de ajudar e de se redimir de algo que ele nem sabia nomear. 2 dias depois, Helena recebeu um e-mail formal. Processo seletivo. Hospital Costa Saúde. Programa Pontes de Esperança. Leu e releu, incrédula. O texto dizia que seu perfil fora reavaliado e convidava-a para uma nova entrevista. Chorou de emoção. Sofia, curiosa, perguntou o motivo. Mamãe pode voltar a cuidar de gente, meu amor. E estudar também. A entrevista foi marcada para uma sexta-feira. Rafael não mencionou nada. Tentou agir com naturalidade quando a viu no hospital, embora cada palavra dele soasse ensaiada. Helena, nervosa, compartilhava a novidade. Recebi uma oportunidade incrível. Nem sei como aconteceu, mas parece bom demais para ser verdade. Às vezes, o que é bom demais é só o que a gente merece há muito tempo. Ele respondeu, mas o segredo não durou. Alguns dias depois, Helena descobriu a ligação direta entre o programa e a rede de hospitais de Rafael. Soube por um colega que a iniciativa fora aprovada por ordem pessoal do dono. A ficha caiu como um soco. Sentiu-se exposta, diminuída, como se tivesse recebido piedade em vez de mérito. Naquela noite, quando ele chegou para visitar Maria, Helena o esperava no corredor. O rosto dela, normalmente doce, estava tenso. Você mexeu na minha vida, Rafael, disse em voz baixa. Sem me consultar, sem me perguntar se eu queria sua ajuda. Ele tentou explicar. Eu só quis te dar uma chance justa. Não era justo o que fizeram com você, mas agora não é justo o que você fez comigo, retrucou. Porque agora tudo que eu conquistar vai parecer favor seu. Você entende o que é isso para uma mulher que luta para não depender de ninguém? O silêncio que se seguiu doeu mais do que qualquer palavra. Rafael olhou para o chão. Sabia que ela tinha razão. Desculpa, murmurou. Eu só não queria ver o mundo sendo injusto com você. Então me deixe lutar com ele do meu jeito. Ela se afastou, o som dos passos ecoando pelo corredor vazio.
Sofia, ao longe, chamava pela mãe sem entender o que acontecia. Naquela noite, Rafael voltou para casa com o coração pesado. A cidade parecia mais fria, as luzes mais distantes. No apartamento, abriu o mesmo armário onde guardava as coisas de Ana. Pegou o anel de casamento que nunca tirara de lá e o segurou por um tempo. Talvez amar fosse isso. Aprender que nem todo gesto de cuidado é bem-vindo e que às vezes ajudar também significa saber esperar. Enquanto isso, Helena, em casa, observava Sofia dormindo e se perguntava se havia sido dura demais. Mas a ferida do orgulho era funda. Ainda assim, uma parte dela sabia. Aquele homem tinha um coração sincero, mesmo quando errava o modo de demonstrar. E o destino, silencioso como sempre, preparava um novo golpe, uma febre que mudaria tudo. A madrugada parecia suspensa entre o silêncio e o alarme distante de ambulâncias. O relógio marcava 3 da manhã quando o telefone de Rafael tocou. Ele atendeu ainda sonolento, com a voz arrastada. Do outro lado, uma enfermeira do hospital. Senhor Costa, desculpe incomodar. Sua mãe está estável, mas é sobre outra pessoa. Helena Ramos. A filha dela foi internada há pouco. Febre alta, quadro preocupante. O corpo de Rafael reagiu antes da mente. Vestiu a primeira roupa que encontrou e saiu sem pensar. O motorista tentou acompanhá-lo, mas ele pegou o volante. Dirigiu rápido pelas avenidas vazias, os faróis riscando a pista como pulsos de urgência. Quando chegou ao hospital, Helena estava na sala de espera, sentada, o rosto pálido e as mãos tremendo. Parecia menor, frágil. Ao vê-lo, seus olhos se encheram d'água, mas ela não falou nada. Ele apenas se aproximou e sentou ao lado, respeitando o silêncio. O que aconteceu? Perguntou depois de alguns minutos. Ela começou a tremer. A febre subiu de repente. Não respondia aos antitérmicos. Eu pensei que fosse só gripe, Rafael. A voz dela se quebrou. E se for algo mais grave? E se? Ele segurou a mão dela firme. Calma, eles vão cuidar dela. Sofia é forte. Do outro lado da parede de vidro, Sofia dormia, o corpo pequeno perdido nos lençóis brancos. Um soro descia lentamente pelo braço. A luz fria do monitor refletia nas bochechas avermelhadas da menina. O médico entrou e explicou o diagnóstico. Uma infecção bacteriana severa, precisando de acompanhamento intensivo. Não era vida ou morte, ainda, mas a situação exigia vigilância e fé. Helena ouviu tudo de cabeça baixa. Quando o médico saiu, ela desabou. Eu passei a vida inteira cuidando dos filhos dos outros. E agora não posso fazer nada pela minha. Rafael a abraçou, sem pedir permissão. O gesto foi natural, quase instintivo. Por um instante, o tempo pareceu parar. Ele percebeu no toque o peso de tudo o que havia ficado entre eles. O orgulho, o medo, as palavras não ditas. Eu errei com você, sussurrou. Mas juro que nunca quis te diminuir. Eu só não suporto ver quem amo sofrer. Ela o olhou nos olhos, cansada demais para manter defesas. Eu sei. Só não sabia que ainda podia confiar em alguém. O som das máquinas na UTI infantil preenchia o ar. O coração de Rafael batia acelerado, como se tentasse acompanhar o ritmo do monitor de Sofia. Naquela madrugada, ele percebeu que estava revivendo todos os seus medos de perda. A morte de Ana, a doença da mãe, e agora a possibilidade de perder algo que nem sabia que já amava. Horas depois, enquanto Helena cochilava em uma cadeira ao lado do leito, Rafael caminhou até a ala dos adultos onde Maria dormia. Os médicos haviam deixado claro, sem um transplante, as chances dela diminuíam a cada dia. Ele olhou para a mãe e sentiu o peso da impotência. O amanhecer chegou com a luz pálida filtrando-se pelas persianas. Helena acordou exausta, mas determinada. O médico entrou com os resultados. Sofia reagia bem ao antibiótico, mas precisaria ficar internada por alguns dias. O alívio veio acompanhado de lágrimas. Rafael respirou fundo. Ela vai ficar bem, disse, e ela assentiu. Foi então que o médico fez um comentário casual sobre Maria. Infelizmente, ainda não conseguimos um doador compatível.
Helena levantou os olhos. Posso. Posso me cadastrar como doadora? Rafael e o médico se entreolharam. Helena, isso é um procedimento sério, disse o médico. É um risco, e você tem uma filha pequena? Eu sei, interrompeu ela. Mas se eu posso ajudar alguém que precisa, eu quero fazer. Sua mãe é uma boa mulher, Rafael. Eu vi nos olhos dela, ele ficou sem palavras. A força daquela mulher o deixava sem chão. Você não precisa fazer isso, murmurou. Não preciso, respondeu, mas quero. Talvez seja o jeito de agradecer. Não por tudo que você fez, mas pelo que tentou fazer. As próximas semanas foram uma montanha russa. Sofia se recuperava, enquanto Helena passava pelos exames de compatibilidade. A notícia veio como um milagre. Ela era compatível. Rafael não sabia se sorria ou chorava. O destino que tantas vezes lhe tomara o que mais amava, agora lhe oferecia uma chance de recomeço, através do sacrifício de alguém que devia odiá-lo. Na véspera da cirurgia, ele encontrou Helena na capela do hospital. As luzes eram baixas, o silêncio pesado. Ela ajoelhava-se, os dedos entrelaçados. Por que está fazendo isso? Ele perguntou. Ela olhou para cima, o rosto iluminado por uma fé tranquila. Porque a gente não muda o mundo com grandes gestos, Rafael. A gente muda com amor, com escolhas pequenas. Às vezes, metade de um biscoito é o começo de tudo. Ele sorriu emocionado. Aproximou-se e segurou suas mãos. Se algo der errado, vai dar certo, interrompeu. Eu acredito. A cirurgia durou horas. Sofia, já acordada e sorridente, perguntava pelo tio Estrela. Rafael caminhava de um lado para o outro, o coração em descompasso. Quando finalmente o cirurgião saiu, com um leve sorriso cansado, ele entendeu tudo sem precisar ouvir. Ambas estão bem, disse o médico. Foi um sucesso. Rafael fechou os olhos e respirou fundo, como se estivesse voltando à vida. Naquela noite, sentado entre duas camas, a da mãe e a de Helena, ele percebeu que o amor, afinal, não vinha do que se tem, mas do que se oferece. E naquele hospital, entre luzes brancas e corações remendados, algo novo havia nascido. A noite após a cirurgia parecia diferente, mais silenciosa, mas carregada de uma paz que Rafael não sentia há anos. Ele permaneceu sentado entre as duas camas, observando o respirar compassado das mulheres que agora representavam os dois pilares da sua vida. A mãe, que o ensinara a ser forte, e a mulher que o ensinava, silenciosamente, a ser vulnerável. Helena ainda dormia sob o efeito da anestesia. O rosto pálido, os fios de cabelo soltos sobre o travesseiro. Mesmo ali, frágil, ela irradiava uma serenidade que o comovia. Rafael segurou sua mão com medo de despertá-la e sussurrou. Você salvou mais do que uma vida, Helena. Salvou o que restava de mim. Do outro lado, Maria abriu os olhos lentamente, cansada, mas lúcida. O primeiro olhar que lançou ao filho foi calmo, cheio de gratidão. Ela conseguiu, não foi? Rafael assentiu e lágrimas lhe escaparam dos olhos. Ela conseguiu, mãe. Maria sorriu. Deus sempre manda os anjos do jeito que a gente menos espera. Os dias seguintes correram como um amanhecer lento. A recuperação foi estável, lenta, mas constante. Rafael dividia o tempo entre o quarto da mãe e o de Helena, que acordava aos poucos, sempre perguntando pela filha. Sofia, já curada, visitava a mãe todos os dias, levando desenhos coloridos que pendurava na parede branca do quarto. Girafas, estrelas, biscoitos e corações tortos. Uma tarde, enquanto Helena ainda se recuperava, Rafael a encontrou sentada na cama, olhando pela janela. A luz dourada do entardecer pintava o rosto dela com tons suaves. Você devia estar descansando, ele disse. Não consigo. Ficar parada me dá mais medo do que a cirurgia. Ele se sentou ao lado dela, sorrindo. Sabe que minha mãe não para de falar de você? Diz que agora tem 2 filhas para cuidar. Helena riu, com a voz fraca. Ela é uma mulher incrível. E você, ainda não entendeu que também precisa cuidar de si mesmo? Rafael olhou para ela, com aquele ar de quem carrega o mundo, e de repente percebe que não precisa mais. Talvez eu esteja aprendendo. O silêncio que se seguiu foi leve.
Do corredor, ouvia-se a risada de Sofia. Helena fechou os olhos e uma lágrima escapou. Eu tive medo de não acordar e deixar ela sozinha. Mas agora sinto que tudo faz sentido. Que cada coisa difícil me trouxe até aqui. Até nós, ele completou. Helena olhou para ele. Os olhos dela diziam mais do que qualquer palavra. Amor, cansaço, entrega. Rafael pegou algo do bolso. Uma pequena caixinha de metal. Mas ao abri-la, não havia anel. Apenas metade de um biscoito de chocolate cuidadosamente embrulhada em papel alumínio. Eu guardei isso desde o voo, ele disse com um sorriso trêmulo. Foi o primeiro gesto de bondade que recebi em muito tempo. E acho que foi o início de tudo. Helena levou a mão à boca, emocionada. Você guardou? Guardei. Porque me lembrou que ainda existia gentileza no mundo. E agora quero devolver isso. Não com um anel, não ainda, mas com uma promessa. Ele se ajoelhou ali mesmo, ao lado da cama. Helena, eu não sei o que o futuro nos reserva, mas sei que quero construir ele com vocês. Você, Sofia e minha mãe são o meu lar. Então, se você aceitar, quero começar do jeito mais simples, com esse meio biscoito. O outro pedaço, quem sabe, a gente come junto todo ano, para lembrar que as metades podem formar algo inteiro. Helena sorriu, as lágrimas caindo silenciosas. Rafael, isso é o pedido mais bonito e estranho que alguém já me fez. É o único que eu sei fazer. Ela pegou o biscoito, partiu ao meio novamente e entregou a ele. Então agora somos duas metades de duas metades. Acho que isso nos torna inteiros, não? Rafael riu, com os olhos marejados. Acho que sim. Sofia entrou correndo no quarto, gritando, Tio Estrela! Mamãe acordou! E pulou na cama, abraçando os dois. Maria apareceu logo depois, apoiada em uma enfermeira, sorrindo com o semblante sereno de quem entende o valor das pequenas graças. O quarto, por um momento, pareceu cheio demais de vida, de riso, de calor, de esperança. Rafael olhou ao redor e pensou que nunca um hospital lhe parecera tão bonito. Nos dias seguintes, Helena recebeu alta e Maria iniciou o processo de reabilitação. Rafael cuidava de ambas com uma leveza que surpreendia seus funcionários e amigos. O homem que antes media a vida em cifras, agora a média em gestos, o café servido na cama, o desenho colado na geladeira, o riso de uma criança. Numa tarde de sol, ele levou Helena e Sofia ao jardim do hospital, o mesmo onde tudo começara. As flores recém-plantadas balançavam sob o vento. Ele olhou para o céu e disse, engraçado, sempre achei que o amor era um voo arriscado. Helena respondeu com um sorriso. E é, mas às vezes o avião pousa no lugar certo. Rafael segurou a mão dela. Sofia pulava entre as flores, rindo alto. E pela primeira vez, ele se sentiu completo. Não por ter vencido, mas por ter aprendido a doar. O mundo, afinal, podia mudar com algo tão simples quanto metade de um biscoito. Um ano depois, o som de risadas infantis preenchia o salão de festas do pequeno condomínio. Balões coloridos, bolo de 3 camadas e uma faixa feita à mão. Sofia, 5 anos de aventuras. A música infantil se misturava ao cheiro de brigadeiro e ao caos organizado de crianças correndo por todos os lados. No meio da confusão feliz, Rafael observava de longe, apoiado na parede, com um sorriso calmo. O homem que antes vivia de reuniões e prazos, agora era o responsável por distribuir chapéus de festa e organizar a fila do pula-pula. O terno fora trocado por uma camiseta simples e um avental com a inscrição Tio Estrela, chefe da bagunça. Rafa, você colocou granulado demais no bolo. E gritou Helena rindo, vindo da cozinha com uma travessa nas mãos. Granulado nunca é demais. É alegria em forma de pedacinho. Ele retrucou fingindo seriedade. Sofia correu até eles, com a boca toda suja de chocolate. Mamãe, o tio Estrela deixou eu comer o recheio antes de cantar parabéns. Helena ergueu a sobrancelha. Ah, deixou, foi? Rafael levantou as mãos rendido. Em minha defesa, ela argumentou muito bem. E citou direitos humanos. Maria, agora recuperada e sorridente,
Observava tudo sentada em uma cadeira decorada com fitas lilás. Vocês dois são piores do que crianças, comentou balançando a cabeça. É genética, mãe. A senhora começou isso, respondeu Rafael piscando. O salão explodiu em risadas. Quando chegou a hora dos parabéns, Sofia soprou as velas com força e gritou: agora todo mundo tem que comer bolo e ser feliz para sempre. Depois da bagunça, quando as crianças foram embora e o sol começou a se pôr, Rafael se aproximou de Helena. No canto do salão, um pequeno quadro estava apoiado sobre a mesa de lembrancinhas. Uma foto deles três, tirada no hospital, com a legenda "Tudo começou em um voo noturno". Helena tocou a moldura e suspirou. Você percebe que o destino tem um senso de humor estranho, né? Como assim? Um homem milionário, uma mãe exausta, uma criança com um biscoito, e agora estamos aqui com uma vida nova e um bolo que parece um prédio de chocolate. Ele riu. Acho que o destino é só um bom roteirista. E a Sofia, a produtora executiva. Sofia, ouvindo de longe, gritou: e o tio Estrela é o cozinheiro. Rafael olhou para a câmera que filmava discretamente a festa e sorriu. Se você chegou até aqui, é porque acredita, como a gente, que gentileza muda tudo. Que uma atitude simples, como dividir um biscoito ou oferecer um sorriso, pode transformar vidas inteiras. E se essa história tocou o seu coração? Ele fez uma pausa, erguendo o biscoito partido que Helena havia colado com glacê e deixado sobre a mesa. Então, dá um like, compartilha essa história e se inscreve no canal. Assim, a gente continua espalhando amor, um meio biscoito de cada vez. Helena riu e se encostou no ombro dele. Você é terrível com marketing, sabia? Talvez, mas sou ótimo com finais felizes. A câmera se afastou, mostrando a pequena família rindo sob o pôr do sol. Sofia corria com o avental de chefe. Maria dançava devagar com as outras avós. E Helena e Rafael brindavam com copos de suco de uva. Na mesa, o biscoito partido repousava ao lado de um bilhete. Tudo começou com um gesto simples. Continue o seu.